Vamos ficar de pé então? Ficar de pé para a gente estar orando. Hoje, se tudo correr bem, né? Nós pretendemos encerrar a lição. Vamos crer que vai dar tempo. Amém? Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de poder estar compartilhando a Tua palavra, Senhor. Te dou graças porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Muito obrigado, Pai, por ter chegado até aqui. E mais uma vez nós queremos reconhecer a nossa total dependência do Senhor e convidar o Teu Espírito Santo a estar nos conduzindo, nos guiando, nos instruindo durante toda essa aula. Seja mais uma vez um tempo de edificação, de crescimento para todos nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amados, então, bem rapidamente, então, sobre a pendência da aula passada, né, a dúvida que ficou, estudando um pouco mais sobre essa questão em relação ao corpo que Jesus Cristo recebeu após a ressurreição dele. Eu confesso que eu não lembrava, né? Mas há um texto na Bíblia, em Lucas 24, do 36 ao 39, que fica claro, não deixa dúvida nenhuma, que era um corpo realmente normal, igual o nosso, né? Porque aqui diz assim, né? Se alguém quiser abrir, eu vou ler aqui para vocês, Lucas 24, do 36 ao 39. Então diz assim, falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então está aqui bem claro, né? Está Jesus falando, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, Lucas 24, do 36 ao 39. E o interessante é que na sequência, para não restar dúvidas, nenhuma dúvida, né? Na sequência do texto, no versículo 40 ao 43, diz assim, ó, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm alguma coisa aqui para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Então, um corpo para poder comer um peixe assado, para poder comer uma coisa de carne, tem que ser um corpo igual a esse nosso, né? Eu confesso para vocês, eu aprendi a vida toda que o corpo que Jesus recebeu era um corpo glorificado, era um corpo que não estava sujeito à matéria. Por quê? Por causa daquela passagem de João 20, né, do 19 ao 20, e também do 26 ao 27, que diz que a porta da casa onde estavam os discípulos reunidos, estava trancada, né? E Jesus apareceu no meio deles. Mas fica evidente, eu creio que a porta estava trancada, mas foi aberta, né? Então eu imagino que a porta estava trancada, mas Jesus chegou, deve ter batido, e eles abriram a porta e ele entrou. Eu creio que é isso, não tem outra explicação, né? Porque se era um corpo de carne e osso, não tinha como ele entrar naquela casa que estava trancada. E por que a porta estava trancada? Né, pesquisando sobre isso, acho que a Natasha comentou, por quê? Porque era um tempo de muita perseguição, Jesus recentemente morrido, então os apóstolos estavam todo mundo com medo. Se mataram o nosso mestre, vão matar nós também. Então eles estavam tudo trancados, morrendo de medo, trancados nas casas. Eles estavam procurando o corpo de Jesus que tinha sumido da tumba, que eles diziam que os apóstolos tinham roubado. Eles estavam sendo procurados, porque, o Império alegava que eles tinham roubado o corpo. Exatamente, é isso aí, é verdade. Então, o Império alegava que o corpo tinha sido roubado. Então, mais um motivo para eles ficarem trancafiados, né? Mas Jesus provavelmente chegou e deve ter batido a porta. A Bíblia não detalha isso, mas talvez não tenha necessidade de detalhar. Mas eu confesso para vocês, foram tantas vezes que eu escutei essa explicação que a gente acaba gravando, né? E recentemente eu ainda comentei
acho que foi numa live que eu gravei no meu Instagram, eu comentei que nós erramos muitas vezes por acreditar em tudo que as pessoas falam sem pesquisar, né? Tem uma classe de pessoas na Bíblia, que está lá em Atos dos Apóstolos, que fala que são os bereanos, né? A Bíblia diz que tudo que o apóstolo Paulo ensinava, eles conferiam nas Escrituras. Então, é importante que a gente confira. Pastor também pode errar, apóstolo pode errar, até um mestre pode errar. Por quê? Porque nós estamos em constante aprendizado, ninguém sabe tudo, né? E muitas das coisas que a gente acaba reproduzindo são ensinamentos que a gente aprendeu de outros, né? Outros mestres que estiveram sobre a nossa vida ao longo do tempo. E às vezes a gente tem tanta confiança naquele mestre, naquele pastor, que a gente não vai conferir, né? E a gente acaba aceitando, principalmente porque tem alguns assuntos assim que eu considero que não são tão relevantes, né? Por exemplo, isso aqui não vai alterar a nossa salvação, né? Ninguém vai deixar de morar no céu porque o corpo de Jesus era de carne, ou era glorificado. Isso não vai alterar nada. Mas, para nós que ensinamos a palavra de Deus e queremos ensinar da forma correta, queremos ensinar o que é certo, é importante, né? É importante que essas dúvidas realmente sejam sanadas. E, pelo que eu estou vendo aqui, ficou claro, era um corpo que tinha carne e tinha osso, conforme Lucas 24, do 36 ao 39. E naquela outra passagem que a gente citou, ele pediu para Tomé, né? Ele disse para Tomé, ó, toca aqui, toca, e vê se realmente é um espírito, né? Em outras palavras, né? Por que ele pediu para Tomé tocar? Porque dava para tocar. E se dava para tocar, era um corpo, realmente, né? Agora, eu torno a lembrar aquele assunto que eu falei semana passada. Jesus, ele nunca pecou, né? Então, não vejo que seria totalmente errado dizer que era um corpo glorificado, porque realmente era um corpo cheio da glória do Espírito Santo, cheio de Deus. Porque imagina, uma pessoa que nunca pecou. Se nós que pecamos, a presença do Espírito Santo está em nós, né? E as pessoas percebem muitas vezes essa presença do Espírito Santo de Deus em nós, agora imagina Jesus que nunca pecou, né? Então a glória na vida dele devia ser algo tão absurdo que realmente era algo diferenciado. Mas era um corpo de carne, está escrito aqui. Com alguma dúvida sobre isso? E foi tocado no assunto também sobre a quantidade de dias que Jesus ficou aqui na terra, né, depois da ressurreição. Em Atos capítulo 1, versículo 3, diz, né, que depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então aqui fica claro que o período que Jesus ficou aqui na terra após a ressurreição foram 40 dias. Depois ele ascendeu aos céus. E de lá, ele está agora sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele intercede por nós, aguardando, né, que a igreja possa sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés, a Bíblia diz, né? E vai chegar o dia, então, que ele virá nas nuvens, né, para nos buscar. Amém? Então, vamos seguir, então. Tema de hoje, fé e fidelidade. Fé e fidelidade. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, vai dizer, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ok? O objetivo da aula é valorizar a importância de viver por princípios de fé e fidelidade, respaldado por um caráter fiel. Então, dentro da relação, né, dos princípios bíblicos com o tema da aula, como a gente costuma fazer sempre no início de cada aula, dentro do princípio da mordomia,
A fé nos leva a fazermos as coisas da melhor maneira possível. Quando exercemos a nossa fé, experimentamos a excelência de uma vida que cumpre no seu todo o princípio da mordomia. Então, a fé, dentro do princípio da mordomia, ela nos leva a fazer as coisas para Deus com excelência, né? Fazer com excelência. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma menina, uma jovem, que ela foi estudar numa escola nos Estados Unidos, que é a escola Bethel, né? Nos Estados Unidos, hoje, tem 2 escolas dentro da área cristã que são conhecidas a nível internacional, né? Uma delas é o Cefenai, que fica em Dallas, nos Estados Unidos, e agora também tem em Manaus, através da nossa cobertura espiritual, e tem essa escola Bethel. E eu conheci hoje uma jovem, hoje no Café de Pastores, lá na cidade de Brusque, que está estudando nessa escola, e ela estava comentando a diferença gritante em que há entre os americanos e os brasileiros, né? Os americanos, eles fazem tudo com excelência. E ela me tirou uma dúvida, que muitas vezes a gente acha que a palavra excelência, ela está ligada à palavra perfeição. Mas excelência não é perfeição. Perfeição é uma coisa, excelência é outra. O que é excelência? Excelência é fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem. Então, excelência, fazer algo com excelência não quer dizer que você vai fazer perfeito. Porque perfeito só tem um, que foi Deus, que é Jesus, né? Então, excelente é fazer algo, é dar o teu melhor, né? Então, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, quando vem uma tarefa para a gente executar, o desejo de Deus é que eu dê o meu melhor, que eu faça o melhor com as condições que eu tenho, sejam condições financeiras, sejam condições intelectuais, espirituais. Deus nunca vai nos cobrar além da nossa capacidade. Então, dentro desse princípio da mordomia, a fé, ela nos leva a fazer as coisas realmente com excelência, né? Fazer da melhor forma. E assim a gente, quando está exercendo a fé e procurando fazer tudo da melhor maneira, nós estamos zelando por esse princípio. Princípio do caráter. Dentro do princípio do caráter, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, tá certo. Dentro do princípio do caráter, a fé nos leva a adquirirmos o caráter daquele que nos chamou. Assim expressamos também as mesmas atitudes que o nosso Senhor teria. Então, dentro do princípio do caráter, a fé, que é o tema da aula, nos leva a adquirir, né, a buscar o mesmo caráter do nosso modelo, que é Jesus. Nosso modelo maior é Jesus. Então, com a fé que Deus nos dá, eu busco imitá-lo, eu busco me parecer com Ele, eu busco alcançar em Deus um caráter semelhante ao dele. Está dando para entender? Né? Para que eu possa também expressar as mesmas atitudes que o nosso Senhor teria. Eu gosto sempre de dar um exemplo muito simples, né? No Brasil hoje tem um jovem que ficou muito conhecido, né? Que é o Douglas Gonçalves, que tem um canal no YouTube com mais de 2 milhões de seguidores, né? Que é o Jesus Cop, né? E ele sempre fala, né? Sobre se tornar uma cópia de Jesus. E é uma maneira simples de falar, e é exatamente isso que Deus quer, né? Que nós nos tornamos cópias de Jesus, o caráter de Jesus. Princípio da soberania. Quando exercemos a nossa fé, reiteramos a soberania de Deus sobre nós. Então, quando exercemos a nossa fé, reiteramos a soberania de Deus sobre nós. Quando eu exerço a fé, eu automaticamente vou reiterar que eu sirvo a um Deus que é soberano, que Ele reina sobre tudo e sobre todos, que governa e que realmente tem o controle e o domínio de todas as coisas, né? O conhecimento da palavra de Deus nos leva a essa fé, a entender que nós servimos a um Deus que é rei e soberano. Deus não precisa prestar conta com ninguém, né? Ele simplesmente é soberano sobre todo o universo.
Dentro do princípio do semear e colher, quando decidimos crer em Jesus, plantamos nele nossa vida, ainda que não o tenhamos visto. Com isso, colhemos a vida dele com muita abundância em nós. Então, a partir do momento que a gente decide crer em Jesus, professa a nossa fé em Jesus, a nossa vida se torna uma semente, né? Eu planto a minha vida, né? A Bíblia diz em Romanos 12, ofereçam as vossas vidas como sacrifício vivo. Então, eu ofereço a minha vida como uma semente na mão dele, para que ele possa realmente produzir muitos frutos através da minha vida, né? E com isso nós vamos colher a vida dele com muita abundância em nós. Princípio do autogoverno. A fé nos faz dominar nossa alma. Quando depositamos nossa fé em Jesus, não há nenhuma circunstância que nos pode vencer, né? A fé, ela nos dá poder para acreditar no impossível. Embora tenham dias que a nossa alma, né? A nossa alma, ela é uma bênção, né? Tem dia que a nossa alma está com o espírito de Lip Hard. Alguém aqui da época do desenho do Lip e do Hard, né? O Lip e o Hard era uma hiena e o leão, né? E aí a hiena ficava dizendo, ó Lip, ó vida, ó azar, ó mundo cruel, tudo dá errado na minha vida. Eu acho que vai cair um teto sobre a minha cabeça. E aquela hiena ficava sempre chorando, né? Sempre reclamando, sempre murmurando, que ela via a vida como um problema, né? E às vezes a nossa alma, tem dia que a nossa alma, se a gente não tiver realmente cheio do Espírito Santo, cheio de fé, para poder governar a nossa alma, para controlar ela faz a festa, né? E aí a gente passa um dia ruim, abatido, melancólico, e às vezes acaba até influenciando as pessoas que estão perto da gente. Por quê? Porque faltou domínio, né? Domínio próprio, autogoverno. Então é importante me encher do Espírito, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu encho do Espírito, mais fé eu tenho, e com essa fé eu consigo colocar a minha alma no seu devido lugar, né? E essa fé realmente, ela nos tranquiliza. Então, quando eu deposito a minha fé em Jesus, não tem nenhum tipo de circunstância que eu não possa vencer. Quando eu estou com Jesus, cheio da fé dele, eu salto muralhas, né? Eu desbarato um exército, como diz a Bíblia. Pode ser a prova, pode ser a maior tribulação, pode estar chovendo canivete, pode ter sido o pior dia, né? Eu consigo passar por tudo, né? Não há uma pessoa cheia de fé, uma pessoa cheia de fé, ela chega a ser até meio anormal, né? Porque uma pessoa comum, ela não consegue entender uma pessoa cheia de fé. Porque uma pessoa cheia de fé, ela consegue rir, até rir no meio de uma tempestade, né? Enquanto que outras pessoas, com um pequeno vento, já estão se desesperando. Uma pessoa cheia de fé, ela consegue atravessar uma tempestade com tranquilidade, com paz, sabendo que ela vai chegar do outro lado e que é só uma tempestade temporária, né? Só a fé pode nos dar isso, né? E nos dar essa capacidade de ter esse domínio, esse controle, né? De não se desesperar, de não, sabe? De não entrar em pânico. A fé faz isso. Dentro do princípio da individualidade, a fé é uma decisão da qual não podemos nos esquivar. Cada um de nós decide individualmente crer ou não crer. Assim como eu também decido, eu posso decidir me tornar uma pessoa de fé ou não. Embora exista também o dom da fé, a gente vai ver aqui durante a aula, que existem pessoas que recebem o dom da fé, é um dom específico, né? Eu tenho aprendido que a fé, perante a palavra, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho isso como experiência na minha vida. Os dias que eu consigo, né, realmente me encher da palavra, me encher de Deus, né, que a gente consegue ter aquele dia de Maria mesmo, que a gente consegue
vamos falar o português, investir tempo na presença de Deus é totalmente diferente. Se você ficar um dia que você, por algum motivo, você não conseguiu nem ler a Bíblia, você não ouviu mensagem nenhuma, você não ouviu nenhum louvor, foi aquele dia assim que a presença de Deus zero. É óbvio que a tua bateria vai estar descarregada, né? Ou vai estar lá no pisca-alerta. Sabe a parábola das 10 virgens? 5 tinha azeite e 5 não tinha? Se eu não paro para encher o azeite, a bateria descarrega. E quando a bateria descarrega, automaticamente a minha fé baixa. Isso aí é real. Por quê? Porque a falta de azeite, falta de óleo, ela automaticamente vai fazer com que a minha fé esmoreça. Por mais que eu seja uma pessoa de oração, tem essa tendência de baixar o nível de fé. Agora, à medida que eu mantenho a lamparina cheia, a bateria carregada, a fé é outro nível de fé que a gente tem, né? Experimenta, quando você está com a bateria cheia e vem alguma pessoa para você orar por uma doença, você é para ontem, onde é que está o doente? Onde é que está que eu já vou orar aqui agora? Né? E não importa se é AIDS, não importa se é câncer, não importa se é nada. Você crê na palavra de Deus que Jesus levou as enfermidades, você vai lá, ora com fé e expulsa aquela enfermidade. Agora, se você está com a bateria baixa, aí você já nem ora repreendendo a enfermidade, você faz uma intercessão. Não, eu vou orar. Se for pelo WhatsApp, você já manda uma mensagem. Não, eu vou orar por você mesmo. Deixa que eu oro. Mas quando você está cheio de fé, você não fala, deixa que eu oro. Eu vou orar aqui e agora. Está entendendo a diferença? A pessoa quando está cheia de fé. Então, eu decido, né? Eu decido me tornar uma pessoa de fé, eu decido ser uma pessoa de fé. E para isso, eu preciso investir tempo na presença de Deus, na meditação da palavra, em ouvir a palavra de Deus, né? Hoje, você pode ouvir a Bíblia em áudio, né? Dá para ouvir a Bíblia em áudio, você põe mensagens de pregadores confiáveis, de homens de Deus, né? Pessoas tementes a Deus, que são inspirados realmente. Você pode ouvir o áudio, tem livros muito bons hoje, livros inspirados, livros de pastores, homens de Deus, né? Que você pode colocar, tem o audiobook também para ouvir, você põe o áudio para ouvir. E quem tem tempo e consegue também ler, né? O resultado é o mesmo, né? Tem pessoas que preferem ler falando em voz baixinha, né? Porque aí você está ouvindo a própria voz da tua boca, do som da tua voz, e perante a Bíblia, a fé vem pelo ouvir. Então, quando você fala, você ouve, aquilo vai estimular a tua fé. E por último aqui, dentro do princípio da união, sem fé é impossível entrar numa aliança com Deus, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então não tem como ter uma aliança com Deus, não tem como ter um pacto com Ele, viver aliançado com Ele sem fé, né? A fé nos dá a segurança para nos entregarmos plenamente a Ele. Então, a fé, ela tanto nos dá essa capacidade realmente de mergulhar em Deus, de se render completamente a Ele, né? Eu falando isso aqui, eu me lembro, a primeira coisa que vem na minha mente é a passagem do profeta Ezequiel, quando ele pega Deus, né, o anjo, né, o homem, ali diz na palavra, que ele convida Ezequiel para entrar mais profundo no rio. E ele vai medindo, à medida que Ezequiel vai entrando no rio, ele vai medindo, né, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos artelhos, águas que dão nos lombos, e chega uma hora que ele não consegue mais dar pé. Assim é a nossa caminhada de fé. Tem hora que o nosso nível de fé ele está no joelho. E, de repente, a gente vai mergulhando um pouco mais, o nosso nível de fé vem nos lombos. E se eu mergulhar um pouco mais, o meu nível de fé vai vir, né, ao ponto de eu não dar mais pé. Então, há níveis mais profundos de Deus, em Deus, para a gente alcançar, mas isso é possível à medida que eu tenho fé para me render. Eu preciso me render e permitir que Deus me conduza, né, para esse lugar onde Ele quer me levar. Se eu travar no meio do caminho e eu ficar com medo, né,
Pensa aí na tua mente uma criança entrando no mar com medo. Se eu ficar com medo e travar e não deixar Deus me conduzir para o próximo nível, a minha fé fica estacionada, né? Eu vou atingir um determinado nível de fé, mas vai até ali. Então, a caminhada de fé, ela não tem limites. Enquanto eu estiver aqui na Terra, a tendência é que a nossa fé só vai crescer. Mas para isso eu tenho que permitir Deus me guiar, né? E Ele vai, muitas vezes, me conduzir por caminhos diferentes do caminho que eu escolheria. E tudo isso Ele faz para provar a nossa fé, para testar a nossa fé. Ele nos conduz a muitos testes, né? E cada vez que a gente passa por um novo teste de fé, a nossa fé é acrescentada, né? Ok? Então vamos para frente.